Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. E o tema da aula de hoje é a construção do humor em tirinhas. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 7º ano dos anos finais. Trabalha a habilidade inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs, etc., o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, etc. E tem como objetivo analisar criticamente textos multissemióticos de humor. Não se esqueça de que agora você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV, estudante. Para isso, é só você apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você sabe o que é tirinha? Já leu uma tirinha? Vou dar um exemplo de tirinha para vocês. Observe o exemplo. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Esta é uma tirinha. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Agora, vamos conhecer algumas características da tirinha. Geralmente, a tirinha é composta por 3 ou 4 quadrinhos na horizontal. Apresenta linguagem verbal, escrita, e também a não verbal, a imagem. Circula pelos jornais, pelos blogs, pelas redes sociais, entre outros. Veja a tirinha do Armandinho. Ela é composta por 3 quadrinhos. 1, 2, 3. Apresenta linguagem verbal, texto escrito, e não verbal, imagem. E pode circular pelos jornais, pelos blogs, pelas redes sociais, entre outros. Hoje, nós aprenderemos como acontece a construção do humor em tirinhas. Mas o que é humor? Humor é aquilo que faz rir? Nem sempre. O humor é um efeito de sentido que acontece quando ocorre uma quebra de expectativa. Ou seja, esperamos que aconteça uma coisa, mas acontece outra. Para que o riso aconteça, é importante que a pessoa que esteja vendo, por exemplo, uma tirinha, conheça o assunto que está sendo tratado ali. Veja um exemplo. Como foram minhas férias? Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios e tudo isso no mesmo videogame. Primeiro, vamos fazer uma análise geral. Podemos observar uma pessoa sentada em uma cadeira. Essa pessoa parece um pouco pensativa. Observe o rosto apoiado na mão, o olhar para o papel que está em cima da mesa e a boca que demonstra um certo desânimo. Alguns objetos estão presentes nesse cenário, sendo eles lápis, papel, mesa e cadeira. Fica claro que o menino está em um ambiente de estudo. Agora veja a frase do primeiro quadrinho. Como foram as minhas férias? Você já se deparou com uma frase parecida como esta em algum lugar? Em qual lugar? Se você lembrou do ambiente escolar, parabéns! Já aconteceu de logo após as férias, uma professora pedir para você escrever um texto sobre como foram suas férias? Parece que foi isso que aconteceu com esse menino. Agora vamos analisar o que aconteceu depois. Veja o segundo quadrinho. Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios. Nossa, esse estudante aproveitou muito as férias e fez muitas atividades. Ele tem mesmo muitos assuntos para escrever. Até montanhas ele escalou, que aventura, né? Vejamos o terceiro quadrinho.
E tudo isso no mesmo videogame. Ah, então essa aventura toda não aconteceu na vida real. Tudo isso o menino viu jogando videogame. Conhecer o mundo, escalar montanhas, jogar futebol, correr pelo campo, fazer novos amigos, tudo isso aconteceu no ambiente virtual. Veja a expressão facial do estudante no terceiro quadrinho. A expressão que ele faz demonstra que aquilo tudo era uma brincadeira. Ele parece ter se divertido com o que escreveu. Percebeu que no terceiro quadrinho a nossa expectativa foi quebrada? Ou seja, não aconteceu aquilo que imaginávamos que houvesse acontecido. Até o segundo quadrinho da tirinha, poderíamos afirmar que o menino viveu muitas aventuras nas suas séries e conheceu muitos lugares também. Mas em seguida descobrimos que tudo isso não foi vivido presencialmente. O menino foi irônico. Isso foi o que causou o humor. Mas o que é ironia? A ironia é quando falamos ou escrevemos uma coisa querendo dizer outra. É um recurso muito utilizado para gerar humor. Na tirinha, implicitamente, ou seja, ainda que não tenha falado por meio de palavras, o menino nos afirmou que viveu muitas aventuras no mundo presencial, quando na verdade não viveu na vida real. Agora temos o entendimento geral da tirinha. Perceba que no primeiro quadrinho, o menino provavelmente se sentiu um pouco desanimado, pois não tinha feito muita coisa nas suas férias. Como a professora ou o professor pediu que ele escrevesse um texto contando como foram suas férias, o menino resolveu contar sobre as aventuras que conheceu jogando videogame. Sendo assim, ele utilizou a ironia para dizer que viveu muitas aventuras, quando na verdade não havia vivido no mundo real. No nosso dia a dia, também utilizamos muitas ironias. Vamos relembrar algumas? Exemplo: é aniversário da sua prima e a festa está marcada para 7 horas e você chega às 8h30. Ao ver você chegar, ela grita: chegou cedo, hein? Perceba que, na verdade, ela queria dizer que você chegou muito tarde. Exemplo 2. Você e sua mãe marcaram de ir à praia no sábado. Quando chega o dia tão esperado, vocês acordam e percebem que está chovendo muito. Então ela olha para você e diz: que clima ótimo para ir à praia. Na realidade, ela quis dizer que aquele não é um clima ideal para ir à praia. Veja o último exemplo. Júnior achou a prova muito fácil. Ao sair da prova, encontrou seu amigo que perguntou o que ele tinha achado. Então ele respondeu: muito difícil, devo tirar 10. Estes são exemplos de ironias muito utilizadas no nosso dia a dia. Isso pode levar uma pessoa a achar frases e palavras muito engraçadas. Mas é importante afirmar que, para o humor acontecer, o ouvinte ou o leitor precisa entender aquilo que ouviu ou o que leu. No caso da tirinha que analisamos, por exemplo, o leitor precisava saber o que é um videogame. Se quem está lendo a tirinha não souber que videogame é um equipamento que permite o usuário acessar imagens e situações diversas através, por exemplo, da televisão, a pessoa não entenderia e não acharia engraçado. Veja outro exemplo. Fê, o meu pai é procurador. Desde quando? Acho que desde sempre. Querida, você viu os meus óculos? Já procurei por tudo. Agora vamos analisar a tirinha do Armandinho. Veja o primeiro quadrinho. Fê, o meu pai é procurador. Perceba que a palavra procurador está em negrito. Você sabe o que significa procurador? Vou dar uma dica: é uma profissão. Um procurador é alguém responsável por fazer acordos e solucionar problemas de outra pessoa. Vamos ver o que acontece depois? Fê diz: desde quando? Armandinho: acho que desde sempre. Por enquanto, tudo está dentro do esperado. Agora perceba que, no terceiro quadrinho, só conseguimos ver os pés dos personagens. Isso acontece porque, diferente de Armandinho e Fê, que são crianças e com baixa estatura, estes personagens são altos e adultos. Veja o que está escrito no terceiro quadrinho. Querida, você viu os meus óculos? Já procurei por tudo. Ah, então este é o pai de Armandinho. Veja só, procurador não é a profissão do pai de Armandinho. Na realidade, ele é alguém que vive perdendo e procurando seus objetos.
Isso é o que causa o riso. A palavra procurador tem mais de um significado. Procurador pode significar uma profissão e procurador pode significar também alguém que tem o costume de perder seus objetos e sempre precisa procurá-los. Esse duplo sentido da palavra foi o que causou o humor. Chamamos esse duplo sentido em uma palavra ou em uma frase de ambiguidade. A ambiguidade é um dos recursos utilizados para gerar humor. Algumas palavras e frases que utilizamos no dia a dia também podem gerar uma ambiguidade. Veja alguns exemplos. Exemplo 1. A menina sentou na cadeira e quebrou o braço. Qual braço? A menina quebrou o seu braço, parte do corpo, ou quebrou o braço da cadeira com o seu peso ao sentar em cima da cadeira. Perceba que a ambiguidade está na palavra braço. Por último, exemplo 2. Bruno saiu correndo atrás do ônibus. Bruno precisou correr para conseguir entrar no ônibus ou Bruno decidiu fazer uma corrida, praticar um esporte e foi correndo atrás do ônibus. Aqui, a ambiguidade está na palavra ônibus. Por fim, é importante ainda afirmar que na maioria dos casos que analisamos hoje, o humor acaba por fazer o leitor rir. A maioria das vezes, o humor acaba sendo relacionado a riso, mas o humor nem sempre fará um leitor rir. A quebra de expectativa pode, por exemplo, fazer com que o leitor pense e repense um pouco sobre o assunto que acabou de ver. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre a construção do humor, vamos praticar? Mas já marcou essa presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Vamos ler a tirinha do Armandinho. Mãe, fiz um bolo formigueiro. É mesmo, filho? Como você conseguiu? Simples. Foi só deixar em cima da pia. Quer provar? De acordo com as receitas culinárias, o que é um bolo formigueiro? Letra A. É um bolo todo de chocolate? Letra B. É um bolo branco e os granulados de chocolate dão a impressão de que há formigas na massa? Letra C. É um bolo colorido? Ou letra D. É um bolo sem recheio? Vou dar um tempo para vocês pensarem. A resposta correta é a letra B. É um bolo branco e os granulados de chocolate dão a impressão de que há formigas na massa. Você já viu ou comeu um bolo formigueiro? Observe a imagem. Este é um bolo formigueiro. Questão 2. Armandinho afirmou que fez um bolo formigueiro. Observe e leia o terceiro quadrinho. O que Armandinho realmente fez? Foi só deixar em cima da pia. Quer provar? Letra A. Fez um bolo branco coberto com chocolate e cheio de granulados? Letra B. Fez um bolo todo de chocolate? Letra C. Deixou o bolo queimar e ficou surpreso com o resultado? Ou letra D. Deixou o bolo destampado, por isso ficou cheio de formigas? Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 2, letra D. Deixou o bolo destampado, por isso ficou cheio de formigas. Questão 3. Em qual dos quadrinhos acontece a quebra de sentido do que estávamos lendo? Primeiro quadrinho. Mãe, fiz um bolo formigueiro. É mesmo, filho? É neste quadrinho? Ou no quadrinho 2. Como você conseguiu? Simples. Ou no 3. Foi só deixar em cima da pia. Quer provar? Vou dar um tempo para vocês pensarem. A resposta correta é a letra C, no terceiro quadrinho. Questão 4.
Chamamos essa quebra de sentido que observamos na tirinha do Armandinho de letra A, tirinha, letra B, humor, letra C, mudança ou letra D, diferença? Um tempo para vocês pensarem. A alternativa correta é a letra B, humor. Perceba que o final é uma surpresa. Não esperávamos que fosse terminar da maneira que terminou, e isso causou humor. Questão 5. Qual foi o termo que o escritor da tirinha utilizou para criar humor? Letra A. Mãe, fiz um bolo. Letra B. É mesmo, filho? Letra C. Como você conseguiu? Ou letra D. Bolo formigueiro. A resposta correta da questão 5 é letra D, bolo formigueiro. A mãe de Armandinho imaginou que era um bolo branco com cobertura de chocolate preto, mas na verdade era um bolo coberto por formigas. As duas possibilidades de significados para o mesmo termo foi o que causou o humor. Agora, um breve resumo sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos sobre o que é humor dentro das tirinhas. Descobrimos que o humor acontece quando existe uma quebra de expectativa. Também observamos como a construção do humor é feita em algumas tirinhas. Depois, você, estudante, praticou o que aprendeu. Que tal você também participar das nossas aulas aí na sua casa? Vou deixar um desafio. Vamos ler a tirinha. O que é isso na parede da sala? Um polvo. Agora, analise a tirinha e responda. O que causou humor na tirinha? Escreva a resposta em seu caderno, tire uma foto e nos envie para este QR Code que aparece aí na sua tela. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima! E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!